O que é tentação? É o meio pelo qual os que afirmam ser filhos de Deus são testados e provados. Lemos que Deus tentou Abraão e que tentou os filhos de Israel. Gênesis capítulo 22, verso 1, Deuteronômio capítulo 13, verso 3. Isso significa que ele permitiu que ocorressem circunstâncias para testar-lhes a fé e levá-los a buscar sua ajuda. Deus permite que sobrevenham tentações aos seus filhos hoje para que percebam que Ele é seu ajudador. Caso se aproximem dele quando são tentados, Ele os fortalece para enfrentar a tentação. Mas, se cedem ao inimigo, negligenciando se aproximar do onipotente ajudador, são vencidos. Separam-se de Deus, não dão evidências de que andam no caminho de Deus. Isso está escrito nos comentários de Ellen G. White, no Comentário Bíblico Adventista do Sétimo Dia, volume 1. Que nós possamos nos aproximar de Deus, crendo que Ele é o nosso ajudador nos momentos difíceis, nos momentos de prova. Não é, meu querido irmão, minha querida irmã? Bom, o próximo texto que nós vamos ler aqui está também nos comentários de Ellen G. White, no Comentário Bíblico Adventista do Sétimo Dia, volume 1, e diz o seguinte: A prova de Abraão foi a mais severa que poderia sobrevir a um ser humano. Se fracassasse diante dela, nunca teria sido registrado como o pai dos fiéis. Se houvesse desobedecido à ordem de Deus, o mundo teria perdido um inspirador exemplo de inquestionável fé e obediência. A lição foi dada para continuar brilhando através dos séculos, a fim de que possamos aprender que não há nada tão precioso que não possa ser dado a Deus. É quando olhamos para toda dádiva como propriedade do Senhor, para ser usada em seu serviço, que garantimos a bênção celestial. Devolva a Deus as coisas que Ele lhe confiou, e mais lhe será confiado. Conserve suas posses para si mesmo, e você não receberá nenhuma recompensa nesta vida, e ainda perderá a recompensa da vida por vir. O propósito de Deus era que o oferecimento de Isaque prefigurasse o sacrifício de seu filho. Isaque era uma figura do Filho de Deus, oferecido como sacrifício pelos pecados do mundo. Deus desejava impressionar Abraão com o evangelho da salvação e, a fim de tornar essa verdade uma realidade e provar a fé de Abraão, Deus solicitou que ele sacrificasse seu querido Isaque. Toda a agonia que Abraão suportou durante essa escura e terrível prova foi com o propósito de levá-lo a uma profunda compreensão do plano de salvação para o ser humano caído. E aí, meu querido irmão, minha querida irmã? Conseguimos enxergar agora um pouco melhor o que aconteceu com Abraão? Agora, nós vamos ler aqui um texto que está no livro Testemunhos para a Igreja, volume 4, e diz o seguinte: Os mensageiros de Deus necessitam hoje exatamente da mesma fé e confiança que Abraão teve. Muitos que poderiam ser usados por Deus não avançam ouvindo e obedecendo à voz que é superior a todas as outras. A ligação com parentes e amigos, os hábitos e relações anteriores, muitas vezes têm tão grande influência sobre os servos de Deus que ele pode lhes dar apenas pouca instrução, pode lhes comunicar apenas pouco conhecimento sobre seus propósitos. E muitas vezes, após certo tempo, os deixa de lado e chama outros em seu lugar, a quem prova e testa do mesmo modo. O Senhor faria muito mais por seus servos se eles fossem totalmente consagrados a Ele, valorizando seu serviço acima dos laços de parentesco e de todos os demais relacionamentos deste mundo. Vejam só, queridos irmãos e queridas irmãs, quantas vezes nós colocamos outras coisas na frente de Deus,
na frente da vontade dele para nós. E aí tem pouco que Deus pode fazer por nós, porque nós não permitimos. Que nós possamos permitir que Deus esteja em primeiro lugar hoje, acima de qualquer outro relacionamento que nós tenhamos. Mas assim, eu acredito que Deus não nos fará odiar o nosso próximo. Muito pelo contrário, a palavra de Deus diz que nós devemos amar o nosso próximo assim como Cristo nos amou. No entanto, precisamos colocar as prioridades certas. E aí, quando colocarmos a Deus em primeiro lugar, conseguiremos também cumprir a vontade dele em relação ao nosso próximo, não é? Um grande abraço e até a próxima, se assim Deus nos permitir.